alterados em função da aplicabilidade que ainda está sendo discutida em relação à questão da ficha limpa, que eu particularmente tenho sido um crítico quanto mais, porque eu entendo que as regras devam ser estabelecidas antes do processo eleitoral ser iniciado, porque senão a gente se depara com situações como essa de um campeão de votos que foi permitido disputar a eleição do Tiririca lá em São Paulo, mais de 1.300.000 votos, me lembra aqui o vereador Isaac, que ele vem a ser do PR, não entrando nesse mérito, não fazendo nenhum juízo de valor, mas o fato é que ele foi permitido concorrer. E agora, toda uma discussão sendo feita, então, na verdade, nós temos uma legislação eleitoral que ela ainda flutua de acordo com circunstâncias. E temos mudanças que acontecem em cima da hora e, com certeza, prejudicam a estabilidade, a serenidade do processo democrático. Ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, parafraseando o presidente da República, que disse muitas vezes, nunca antes na história do país, realmente nunca antes na história do país, nós tivemos um presidente da República se despindo da própria presidência para se transformar no maior cabo eleitoral de todos os tempos. E, com certeza, a expectativa de que isso convergisse para 80% dos votos para a sua candidata, a candidata do Partido dos Trabalhadores, por quem tem o respeito, não só ao partido, mas também à candidata. Isso não aconteceu. A população brasileira, ela avaliou uma série de outros aspectos, avaliou a biografia, avaliou a experiência, avaliou as propostas, avaliou as realizações e optou por um placar mais apertado. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, o resultado foi diferente. Se Nova Friburgo se transformasse na eleição nacional, o candidato Serra teria sido eleito, porque aqui Serra teve mais de 60.000 votos e a candidata Dilma teve aproximadamente 41.000 votos. Nesse sentido, eu quero, como presidente do PSDB, senhor presidente, senhores vereadores, fazer um agradecimento à população de Nova Friburgo, que optou em Nova Friburgo, obviamente, em dar a vitória ao candidato Serra, sinalizando algumas questões que eu considero importantes. Por exemplo, um reconhecimento ao trabalho que foi realizado e que foi tão desconstruído, tanto pelo novo governo federal, desde 2003, quanto também pela ausência de um posicionamento do próprio PSDB em defender o seu legado. Essa é uma falha que foi cometida não só agora, no período eleitoral, no segundo turno mudou um pouco, mas durante muito tempo. O partido que estabilizou a economia nacional, o partido que modernizou o setor de telecomunicações, por exemplo, o partido que implantou a responsabilidade fiscal no país, o partido que iniciou a rede de proteção social a nível nacional, simplesmente, durante muito tempo, deixou de falar do seu legado, fugiu do debate. Por quê? Talvez por receio do auge da popularidade do presidente da República, talvez por não ter tido tantos investimentos em mídia quanto o atual governo federal costuma fazer, mas o fato é que houve uma falha, e mesmo tendo havido essa falha, a diferença não foi tão grande, 80-20, por exemplo, quando se esperava em transferência direta de votação de popularidade. Na verdade, o PSDB, nessa eleição, na figura de José Serra e dos candidatos dos partidos aliados, alcançou a maior votação da sua história. Serra foi mais bem votado do que Fernando Henrique Cardoso, nas suas 2 votações em que ele venceu o candidato Lula, foi mais bem votado do que Alckmin em 2006. Alckmin ainda teve um fenômeno, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Serra ampliou de 33 milhões para praticamente 44 milhões, o que significa que o Brasil não é de um só. O Brasil efetivamente é de todos. O Brasil efetivamente é de todos aqueles que constroem, tempo após tempo, dia após dia, a história do país. Nos últimos 25 anos, pós-redemocratização, muitos foram aqueles que se sucederam na presidência da República, aqueles que se sucederam também nas câmaras legislativas, aqueles que agiram com ética, com profissionalismo. Também tivemos aqueles péssimos exemplos que têm que ser execrados da vida pública. Mas eu diria que a votação de José Serra a nível nacional, e particularmente aqui em Nova Friburgo, sinaliza um reconhecimento, embora no período eleitoral a campanha se acirre e muitas vezes fica o dito pelo não dito, 40 anos de uma vida pública honrada, digna, honesta, em que sempre fez o máximo que pôde em todos os cargos que ocupou.
Foi vereador, descobri agora na campanha, não sabia que ele tinha sido vereador numa cidade do interior de São Paulo. Depois deputado constituinte, senador da República, ministro da Saúde, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Então, um quadro realmente da mais alta importância no cenário nacional, sem nenhum desmerecimento de qualquer outro nome, de qualquer outro partido. Mas Serra significa a voz da resistência a um totalitarismo que muitas vezes tenta se colocar no nosso país. Então, nesse sentido, eu, em nome do PSDB, em nome da direção nacional, na pessoa do senador Sérgio Guerra, que teve um irmão, vereador Jorge Carvalho, que estudou aqui na Fundação Getúlio Vargas, o senador Sérgio Guerra, conhece Nova Friburgo, também na pessoa do presidente José Camilo Zito, que vem a ser prefeito de Caxias, já vou conceder, vereador, e também presidente estadual do PSDB, eu gostaria, nesse momento, de fazer o agradecimento público aos mais de 60 mil friburguenses que sufragaram o 45, José Serra, como candidato à presidência da República nas eleições no segundo turno. Pois não, vereador? Conta a lenda também que a mãe da presidenta Dilma é friburguense, tá? Então, estamos aí com ligações aos dois candidatos que se enfrentaram no último domingo. O presidente Serra, né, tendo aí como presidente do seu partido alguém que já teve ligações com esta cidade. E a presidenta eleita, tendo a sua mãe nascido aqui na nossa cidade. Como Vossa Excelência diz, já li alguns comentários a respeito, principalmente na coluna do Giuseppe Máximo e no Bastidores da Política, no jornal Voz da Serra, e acredito que realmente seja mais um exemplo de como Nova Friburgo, embora nos últimos tempos, e aí uma reflexão interessante, analisando o mapa eleitoral do estado do Rio de Janeiro, se nós pegarmos as cidades da região centro-norte, subindo para o noroeste, para o norte fluminense, uma boa parte dessas cidades foram as cidades onde Serra foi vencedor, principalmente no segundo turno. Talvez isso denote a ausência de investimentos significativos por parte do governo federal. A grande obra que nós temos hoje na nossa cidade, fruto de ações do governo federal, uma obra importante, ela não tem muita visibilidade, que é a obra de canalização do Rio Bengalas. Outros investimentos, outras obras que ocorrem na região metropolitana, que ocorrem na Baixada Fluminense, que ocorrem em outras regiões do nosso estado, que deram maciça vitória à candidata petista à presidência da República, a presidenta eleita Dilma Rousseff, não se configuraram na região centro-norte daqui por diante, significando, por exemplo, acredito eu, que a mudança do perfil eleitoral e a vitória de José Serra nesse segundo turno em uma boa parte das cidades, embora o estado do Rio de Janeiro, a votação de Serra tenha sido menor do que em outros estados onde ele foi mais competitivo. Pois não? Um minuto, vereador. Ok, vereador. E aqueles que acham que o PSDB se apequenou, nenhum partido se apequena ao eleger 8 governadores, ao manter uma bancada de deputados federais e deputados estaduais nos mais diversos estados, no caso de estaduais do nosso país, tão incisiva, tão combativa, tão qualificada como o PSDB fez. Elegeu Geraldo Alckmin em São Paulo no primeiro turno. Elegeu, contrariando todas as estimativas, Anastasia, governador, também no primeiro turno. Elegeu no Paraná Beto Richa, também no primeiro turno. No segundo turno, elegeu 3 governadores e um deles, Marconi Perillo, senador da República, também um quadro da mais alta importância. E eu gostaria de parafrasear Aécio Neves, senador da República, que teve uma votação expressiva, que elegeu um técnico da administração pública do seu governo, Anastasia, no primeiro turno, e disse o seguinte numa entrevista que concedeu hoje, que a Dilma e o governo federal, que terão a continuidade a partir do início do próximo ano, esperem do PSDB uma oposição responsável e generosa, diferente de outras oposições que aconteceram no país em outros tempos. Nesse sentido, eu agradeço a oportunidade, não poderia deixar de falar a respeito nesse primeiro momento pós-segundo turno, desejar à presidente eleita muito sucesso na condução do nosso país e que o PSDB permaneça na posição de vigilância, com responsabilidade,
e também com generosidade, como foi ao longo da sua história, que confunde-se com a história da redemocratização do nosso país, não fugindo em nenhum momento quando foi chamado para opinar e participar ativamente de todo esse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Marcelo Verli. Obrigado, vereador Reinaldo Rodrigues. Em ato contínuo, eu passo a palavra ao ilustre vereador, que dispõe de 8 minutos para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, começar pelos parabéns. Antecipadamente, gostaria de dar parabéns à Luau TV, que na próxima quinta-feira vai completar 1 ano de existência. A TV que vem se destacando com programas de informações, enfim, uma TV que está localizada no bairro de Olaria e que seus programas, né, não só de esporte, como programa de entrevista, como o programa do Alex de Oliveira, o programa de esporte, o programa do José Nader também, do Nader, que tem um programa de entrevista, vem se destacando no nosso meio. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns. Parabenizar também o vereador Isaac Demani pelo seu pronunciamento aqui, com tantas emendas conseguidas aí junto aos seus deputados, né? Isso é bom, prova que o vereador vem trabalhando muito. Isso aí para nós é uma satisfação muito grande. Esperamos que realmente o Isaac consiga o seu intento de transformar essa cidade nas emendas não tão benéficas que vem trazendo aqui para a nossa comunidade, que ele consiga realmente o seu intento. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, a gente estava falando aqui, e eu também aproveito essa oportunidade para parabenizar o deputado Onei Botelho, que com a eleição do senador o senador Lindbergh, o deputado Onei Botelho possivelmente poderá ocupar uma cadeira no Senado. Isso para Nova Friburgo é a primeira vez na história, né, da política de Nova Friburgo, que nós temos a oportunidade de ter um senador. E eu espero realmente que isso possa acontecer e que o deputado Onei Botelho, assumindo lá o Senado, uma cadeira no Senado, que possa trazer benefício não só para a cidade de Nova Friburgo, mas também para toda essa região. É que nós esperamos, com a eleição da nova presidente, né, a Dilma Rousseff, com certeza isso poderá acontecer e nós ficamos muito felizes com isso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava observando aqui, a gente vê que enquanto o orçamento daqui do nosso município, enquanto há bem pouco tempo nós vimos lá em Rio das Ostras, o prefeito colocando porcelanato nas calçadas à margem das praias, nós aqui estamos com dificuldade de asfalto, né, de tapar buraco nas ruas asfaltadas. E eu já estou cansado aqui de passar pelas ruas, principalmente do bairro de Olaria e outras ruas, e a cobrança é constante. Infelizmente, eu volto aqui a repetir, a Secretaria de Olaria, ela não é uma prerrogativa da Secretaria de Olaria. Isso pertence à Secretaria de Obras, e a Secretaria de Olaria se dispõe a fazer limpeza, né, das ruas, a capina, a limpeza, a varreção, e algumas galerias que se rompem, alguns calçamentos que, por ocasião das chuvas, né, também ficam danificados, e são apenas conserto. Mas o asfalto das ruas, né, principalmente quando se tem que asfaltar a rua toda, ou colocar asfalto na rua toda, que está toda com problema, é uma situação que pertence à Secretaria de Obras e, infelizmente, nós não podemos fazer muita coisa. Mas eu volto aqui a cobrar ao prefeito anterior, como prefeito agora em exercício, que é uma vergonha o que se encontra as ruas de Olaria no que diz respeito a asfalto. Não só a Presidente Vargas, como a Júlio Antônio Tulle, a Avenida Júlio Zarpes e outras ruas do Alto de Olaria, né, que estão precisando urgentemente de reparo, e a gente não entende, até com 2 anos, passados 2 anos de governo, que ainda não tenha se resolvido esse problema.
Por outro lado, eu gostaria de mais uma vez falar aqui a respeito das secretarias de olaria e da secretaria de conselheiro. Não adianta você ter uma secretaria no bairro de conselheiro, uma secretaria no bairro de olaria, se não tiver estrutura. E eu, como já estive também como secretário do bairro de olaria, isso não é um problema só do governo atual. Todos os governos que passaram por lá, inclusive quando fui secretário no ex-governo e no governo atual, falta verba para se comprar pneu de caminhão, o conserto de um caminhão. Muitas das vezes o secretário tem que tirar dinheiro do bolso para poder consertar. Às vezes tem que tirar dinheiro do bolso para comprar nalho para máquina roçadeira, que eu acho um absurdo. A secretaria tem que ter uma estrutura, tem que descentralizar. Um bairro grande como o bairro de olaria, um bairro imenso como o bairro de Conselheiro, não pode ficar com uma secretaria apenas cuidando de limpeza. Tem que se dar uma estrutura a essa secretaria para que possa fazer um trabalho. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, uma outra coisa também que eu gostaria de falar aqui é a respeito daquela festa que nós tínhamos lá, aquele espaço lá da Via Expressa, que desde que o governo assumiu, a festa acabou. Hoje lá está sendo ocupado pelos canos lá da empresa de água de Nova Friburgo, né? De água de Nova Friburgo, e não se tem mais a festa de olaria, que era uma festa importante, que trazia não só benefício à comunidade, como trazia benefício também ao comércio de olaria, e dando oportunidade também à cultura de Nova Friburgo. Outro dia eu tive com alguns cantores da noite aqui de Nova Friburgo, umas bandas, que reclamam que eles não têm mais espaço em Friburgo, que eles têm que procurar outros municípios para poder fazer as suas apresentações, exatamente porque não tem aqui em Friburgo. A vida noturna de Friburgo, são poucas casas noturnas em Friburgo que oferecem trabalho a essas pessoas. E parece que foi uma promessa do governo atual de incentivar a cultura aqui em Friburgo, colocar essas pessoas para trabalhar. Como na Via Expressa, por exemplo, nós poderíamos ter eventos, naquele espaço da Via Expressa, ter diversos eventos lá, não só em Olaria, como em outras localidades, e essas pessoas estão sem trabalho. E é preciso incentivar essas bandas, que a gente possa ter a vida noturna de Friburgo, né, que possa aproveitar o nosso pessoal. Infelizmente, isso tem acabado, se não me falha a memória, tinham 30, 40 bandas aqui, e hoje são 12 a 13 que estão conseguindo trabalho, as outras estão sem trabalho. E nós temos a oportunidade aqui de divulgação através das TVs local, e infelizmente isso vem acabando. Uma outra coisa também que gostaria de chamar a atenção, que exatamente nos pontos mais perigosos do bairro de Olaria, o Alto de Olaria, a Rua Xingu, a Rua Uruguaiana, enfim, no Alto de Olaria, aonde é preciso se incentivar o esporte, se incentivar a educação, o esporte, o lazer, nós não temos nem no alto da Rua Xingu e nem no alto da Uruguaiana uma quadra poliesportiva sequer. Nós temos uma quadra poliesportiva que foi feita por cima da Via Expressa, né, num local que, na ocasião, eu não estava no governo, senão com certeza eu teria feito um apelo ao governo que não fizesse lá, que fizesse embaixo. Ali nós temos tanto espaço ali à margem da Via Expressa, e a quadra foi feita num local, está lá localizada num local em que, por exemplo, um pai não tem coragem de deixar a sua filha participar de um evento esportivo à noite lá no local, que é um local extremamente perigoso. Um minuto. E nós temos na Rua Xingu e na Rua Souza Miranda, e na esquina de Souza Miranda com Rua Amapá, um terreno que poderá ser desapropriado e que a comunidade há muito tempo vem pedindo ali uma quadra poliesportiva, como também no final da Uruguaiana, e até hoje não foi feito. E nós apresentamos uma emenda aqui no orçamento anterior para que fosse construída lá uma quadra. Infelizmente, até hoje o governo também não se pronunciou, e nós esperamos que isso possa acontecer num espaço mais breve possível,
porque nós já vamos votar aqui um outro orçamento e eu gostaria de aproveitar esse momento para cobrar realmente uma emenda de R$400 mil que foi feita, que solicitamos uma quadra para aquela localidade e até hoje não foi realizado. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, realmente essa questão das emendas ao orçamento 2010 não ficou bem, né? Porque, na verdade, os 9 vereadores que apresentaram emendas, pelo que sei, nenhum deles teve as emendas implementadas e transformadas em ações concretas. Esse é um problema muito sério que ficou em relação ao orçamento 2010. Vossa Excelência levanta essa questão com bastante propriedade. Com a palavra agora, também dispondo de 8 minutos, vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, só Pois não, vereador. em cima das palavras do presidente, eu fui atendido, em parte, né, a emenda da subvenção do Carnaval, que era em torno de 100 mil, foi atendido em 70 mil, e por Laje também foi atendido por mais R$30 mil, e essas 2 emendas foram atendidas. Rapidamente. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, porque, na verdade, eu fiz uma emenda solicitando uma quadra para o Cascatinha, que seria 100 mil, uma creche no Cônico, que depois nós tentamos levar essa subvenção para o grupo GPH para atender as pessoas, e a quadra lá na rua Souza Miranda, que até hoje não foi atendida. Vereador, é porque não foi preciso a aprovação do secretário de obras, senão, com certeza, não seria atendido. E essas 2 deviam estar em estado de graça, e o secretário assinou e liberou essas 2 emendas. Mas eu... Com a palavra, vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, só para título de informação, eu não tive essa sorte que uma das emendas que eu propus, eu acreditei de novo no Heródoto, me dei mal, foi a ampliação, a duplicação daquela ponte de São Geraldo e não consegui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu, na última reunião, não me fiz presente, pedi ao vereador Cláudio Damião que justificasse, em função de mais uma homenagem que recebo, numa cidade tão importante, que inclusive o vereador Luciano Faria é oriundo de Nova Iguaçu, sabe o quanto aquele povo é trabalhador, o quanto aquele povo, em sua grande maioria, é formado de homens e mulheres de bem e que só precisa de oportunidades. Quando trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de assessorar o deputado José Távora, onde o vereador Luciano Faria também era assessor, exercia um cargo de confiança por indicação do deputado José Távora. Naquele momento estabeleci várias amizades na Baixada Fluminense, mas me reportando especificamente ao município de Nova Iguaçu, que é o maior município da Baixada Fluminense, onde o Lindbergh Farias foi eleito prefeito, depois foi reeleito prefeito. Quando eu sobrevoei com ele de helicóptero aqui o município e a região, a gente contou essa história e o trabalho que ele desempenhou naquela cidade. E quando eu era assessor do deputado José Távora, consegui várias melhorias para aquele município. Isso porque trabalhava na Assembleia, tinha trânsito com todas as secretarias, Secretaria de Habitação, a gente conseguiu várias reformas em Vila de Cava, que o senhor conhece bem, vereador, em Austin, Comendador Soares, em vários bairros daquele importante município. Também asfaltamento para várias ruas que necessitava, e principalmente a parte de saúde, que naquele momento o prefeito era o Nelson Burnier e tinha determinados problemas na sua administração, e a gente conseguia transferir vários cidadãos iguaçuenses do seu município para outros municípios para que pudesse ter restabelecido a sua saúde. E dentre as lideranças comunitárias com qual eu fiz amizade está o vereador hoje Denilson Ambrosio, que era suplente de um deputado, de um vereador lá na Câmara Municipal, o Xandrinho, que se elegeu deputado com 13 mil votos. Lá também tem uma vereadora que se elegeu deputado estadual com 10 mil votos. Ou seja, a votação que eu obtive, 13.200 votos, se tivesse um dos dois partidos, além, né, vereador Luciano, que tem uma deputada do PSOL que se elegeu com 6 mil votos. Então, a possibilidade de eleição foi para todos,
para esses dois em específico, o Xandrinho vai assumir a cadeira de deputado, o Denilson Ambrosio era primeiro suplente e vai assumir agora a cadeira. E o Denilson, conforme eu falei, era uma pessoa, um líder comunitário que sempre fazia pedidos lá no gabinete em nome do deputado, e eu sempre o ajudei através de reformas dos conjuntos habitacionais, asfaltamento através do DR e assim sucessivamente. E o Denilson, ele guardou esse sentimento e esse trabalho que eu fiz em função do município de Nova Iguaçu. Gostaria que o câmera pudesse fazer um close. Close é melhor do que zoom. Aqui no meu certificado de medalha do mérito Comendador Soares. A Câmara Municipal de Nova Iguaçu confere a Marcos Alberto da Silva Medeiros medalha de mérito Comendador Soares pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da cidade de Nova Iguaçu. Está aqui, ó. Comendador Soares é a maior comenda, é a medalha do mérito Comendador Soares, é a maior comenda daquele município, e é importante porque o Comendador Soares viabilizou as suas terras para que se passasse a ferrovia, que naquele momento da história era tão importante, e ele fundou e cedeu o terreno e construiu a primeira Câmara Municipal de Nova Iguaçu. E junto com essa... Um close, por favor, com esse certificado. Me ajuda aí, não é? Você ainda vai para a TVC. Eu ganhei essa medalha Comendador Soares. Mais uma. Então, fico feliz de ter o meu trabalho reconhecido no município do vereador Luciano Faria, que conhece e sabe o quanto é difícil trabalhar por aquele povo. A gente que andou pela Baixada... vereador, rapidamente. Sim, vereador. A gente que anda pela Baixada conhece e sabe que, infelizmente, existem bolsões de pobreza muito maiores do que o município de Nova Friburgo, e você administrar um município daquele e ajudar cada cidadão a melhorar a sua qualidade de vida, eu tive, graças a Deus, o reconhecimento por essas ações. Vereador Jorge de Carvalho, fico feliz de ser aparteado por Vossa Excelência, isso porque Vossa Excelência trabalhou na Assembleia Legislativa junto ao gabinete do deputado Altineu Cortes, conhece profundamente a política em cada município do Estado, e quando se fala especificamente o município de Nova Iguaçu, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir com a sua sapiência nesse momento. Eu quero, meu caro vereador Marcos, assim como fiz pelo Twitter, quando Vossa Excelência lá postou que estava sendo homenageado, eu, na mesma hora, o parabenizei. Quero aqui, na sessão de hoje, parabenizá-lo por essa homenagem recebida de um município tão importante como Nova Iguaçu, no cenário do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tenha certeza que é uma grande homenagem e guarde com carinho, porque é assim que vai se construindo a história do homem público. Fico feliz porque Vossa Excelência, que é um homem preparado, um homem que foi vereador por vários mandatos, assumiu secretarias, hoje é líder de governo, conhece o quanto é difícil ter o seu trabalho reconhecido. Uma das frases que eu mais gosto de utilizar é que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. A gratidão, que era para ser um sentimento comum a todas as pessoas do mundo, infelizmente, ao invés de ser uma regra, passa a ser uma exceção. Então, quando aquele importante município, Vossa Excelência, com suas belas palavras, eu agradeço e se expressa muito bem, reconhece o trabalho que foi prestado lá atrás, eu fico deveras envaidecido. Obrigado. Vereador Marcos Medeiros, me concede uma pequena parte também? Fica à vontade, vereador Isaac Demani, que é o nosso guardião das leis, dos homens. Vereador, parabenizado pela homenagem recebida do município de Nova Iguaçu. É muito bom, gratificante, que recebemos o reconhecimento do nosso trabalho. Eu tive a graça de ter recebido no ano passado uma medalha da Abramil, tributo ao FOIBRAS, reconhecimento do trabalho meu prestado também no nosso município. Recebi também uma grande medalha também da Abramil. Então, é muito importante esse reconhecimento, isso nos inspira cada vez mais a estar trabalhando na nossa população. Então, parabéns, vereador. Fico feliz em também ser companheiro de Vossa Excelência nessa
grande honraria da medalha da Abramil, porque é o reconhecimento do militarismo em função da cidadania que a gente consegue distribuir em nosso município. Agora, por outro giro... Vereador, você vai mudar de assunto? Vereador Luciano, Eu queria parabenizar e fazer uma correção, se o senhor me perdoe. Não é iguaçuenses, nem iguaçuínos, como alguns querem falar. Iguaçuanos. Iguaçuanos. Me lembrou até lá em Cambuci, não posso falar, né, mas teve um político amigo, povo de Cambuci, povo, né, é povo cambuciense, e ele falou uma outra palavra. Mas só para fazer essa correção, parabenizar, né, até porque se isso passa na internet, podem caçar essa comenda, que é a mais importante lá do município, podem até caçar, sabendo que o senhor falou povo iguaçuense. Mas, brincadeiras à parte, parabenizar o vereador, é a comenda mais importante do município, e só quem recebe é quem presta serviço para o município, quem leva o desenvolvimento. Então fica aqui a minha congratulação, que, como a gente já brincou algumas vezes, que o senhor está gastando dinheiro com as medalhas, né, mas isso é no tom da brincadeira, e a gente sabe que lá só recebe quem realmente presta serviço. Parabéns. Obrigado. O dinheiro que eu gasto é botar lá no quadro, lá fazer a moldura. E iguaçuense é uma ilação entre o friburguense, já que eu não podia fazer nenhum tipo de ligação entre um município e o outro, que se faça através de um neologismo, ou seja, de uma criação de uma nova palavra. Fico feliz por vossa intervenção. De um giro para o outro, se faz presente hoje aqui Silvia Furtado, coordenadora do Centro Regional de Referência de Promoção da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, LGBT. Ela nem sabe que eu ia falar sobre ela, mas recebi vários pedidos, todos os dias eu recebo, e 2 me chamaram muita atenção, que eu já sei que tem um terceiro caso na cidade de Nova Friburgo. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não posso me furtar nem me calar nesse momento. Isso porque tenho a informação que 3 homossexuais da nossa cidade foram atacados por ácido. Um empresário bem-sucedido, uma pessoa de conduta ilibada, que na porta da escola de samba jogaram ácido no rosto dele. O outro é irmão até de uma funcionária nossa aqui da casa, que ele faz cabelo na casa das pessoas, recebeu uma ligação para prestar um serviço, tinha uma senhora ali esperando, 3 meliantes se aproximaram, jogaram ele no carro, andaram um pouco, puseram para fora do automóvel e jogaram ácido na perna desse rapaz que é homossexual e que não se sabe se por essa motivação, segundo ele, por essa motivação, ele está com a perna toda queimada, com mais de 3º grau, está toda deformada em função dessa questão. E eu tenho uma informação que existe um terceiro homossexual na cidade que foi atingido por essa questão de ácido. Então, 1, 2, 3, então vale a pena. Eu já entrei em contato com o delegado, doutor José Pedro, que já está fazendo as investigações, e ele vê ligações entre os 3 casos com relação a essa questão do ácido. Então, é importante... Concede uma parte, vereador? 1 minuto, vereador. Fica à vontade, vereador Cláudio. Muito brevemente, eu apresentei nessa casa um projeto contra a homofobia, um projeto que foi apresentado aqui pelo Centro de Referência. Eu acho que está na oportunidade, é o momento. Já pedi que ele fosse votado em regime de urgência, que ele tivesse a possibilidade de ser discutido amplamente, e o projeto ainda não caminhou. O relato de Vossa Excelência demonstra o quanto há de intolerância na sociedade. Então, seria importante, aproveitando o tema, que nós votássemos e aprovássemos o projeto contra a homofobia o mais rápido possível, porque nós estamos parados no tempo. Tantos outros municípios já aprovaram um projeto e nós ainda não tivemos a coragem de votar, de discutir um tema de tamanha relevância. Então, a vossa fala traz luz com relação a um tema que a gente vive no cotidiano, a discriminação às pessoas, né? Nós vivemos o tempo todo aí, durante muitos anos, a discriminação aos negros, que não foi totalmente resolvida, foi parcialmente resolvida. E há uma discriminação profunda às pessoas com relação às suas opções sexuais. Nós temos que vencer isso na sociedade. E a Câmara Municipal é uma casa de leis, e aí nós podíamos votar esse projeto o mais rápido possível. Obrigado aí pela parte. A gente sabe que é um tema delicado, porque tem pessoas que são favoráveis, tem pessoas que são contrárias,
mas existe uma coluna em comum que são as pessoas. Indiferente da sua opção sexual, da sua maneira de sentir saudade das outras pessoas, a gente tem que respeitar a sua forma de ser e agir, porque são pessoas. E pessoas merecem respeito, seja de que forma for. Óbvio, meliante, bandido, não. Isso aí tem que apertar o botão lá da cadeira elétrica. Para finalizar, recebi um pedido de uma família, onde pediu para que eu me dirigisse à capela mortuária, onde uma criança de 4 anos havia falecido. Informações colhidas no local dão conta que essa criança era alvo de um processo de disputa entre a mãe e o pai separados. A criança era uma criança especial que sofria maus tratos pela mãe, isso comprovado pela própria Dorinha, presidente da APAI, que o garoto frequentava lá, chegou com o dedo quebrado, chegou com couro cabeludo arrancado, isso feito pela mãe. E diz que decisão de justiça você não se discute, se acata. Mas a história é que o pai lutou para ficar com o filho, não conseguiu. O juiz deu a guarda para a mãe. A mãe, 4 anos, proporcionando, infelizmente, maus tratos para a criança, conforme eu colhi depoimento de todos os vizinhos. E a criança teve a sua imunidade baixou muito, o doutor Renato pode falar bem sobre isso, pegou catapora no cônego e, em função dos maus tratos da catapora e de um acúmulo de doenças que vieram em detrimento disso, perdeu uma perna e veio a falecer, uma criança de 4 anos. Já disse e repito, decisão de justiça você não discute, se acata, mas infelizmente houve um erro, onde a guarda da criança foi dada para a mãe, que infelizmente contribuiu para o falecimento dessa criança. Eu próprio já tive esse tipo de problema com relação à guarda, até tenho. Então, que a justiça possa ter um olhar mais clínico com relação a se decidir para quem vai ficar a guarda da criança, porque ontem, infelizmente, o Paulinho já não está mais entre nós, porque a guarda foi dada uma pessoa que não estava preparada para poder ser mãe com relação a esse garoto. Então, boa noite, obrigado. Para finalizar, um close aqui, ó. Um close aqui, meu filho. Aqui, eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui, ó. Então, aqui, ó. Se decide aí, na TVC Vereadores... Não vai, tá em dúvida, pô. Isso, aqui, ó. Obrigado. Vereadores, atendendo uma solicitação da técnica, eu vou interromper a sessão por 2 minutos para a troca do DVD. Eles foram até o limite, mas vai precisar fazer a troca. Aos nossos trabalhos, passo a palavra agora ao vereador Jorge Carvalho, que também dispõe de 8 minutos, encerrando a hora livre de hoje. Meu caro presidente, ilustre vereador Marcelo Verli, demais vereadores presentes a esta sessão, sempre que
acaba um período eleitoral, começa um espaço de especulações, de projeções, onde sempre aparecem os visionários, né? Pegam o resultado da eleição e projetam para a próxima. Porque nós saímos do período eleitoral agora, no último domingo, encerrou o segundo turno, aí faz-se o balanço, a análise, o que foi, o que não foi, e projetam lá em 2012, no quadro sucessório municipal. Nós que somos velhos nisso, antigos na política, estamos cansados desse tipo de coisa. E eu vou dizer aqui que o jogo está 0-0, esse jogo que está começando agora, da sucessão municipal, das sucessões municipais, 0-0. Não tem ninguém em vantagem nisso aí. A eleição que terminou não tem derrotados. Falei isso aqui, disse a Vossa Excelência, vereador Marcos Medeiros, disse ao vereador Renato, disse a Vossa Excelência, Marcelo Verli, que preside a sessão, o simples fato de você colocar o seu nome à disposição para a análise da população já te coloca como vencedor. Porque muita gente critica o político, critica a política, mas não tem coragem de se apresentar. Não é? O que você tem de mais sagrado, meu nobre vereador, professor Pierre? É seu nome. E o seu nome vai para a análise da população. Colocar o nome à disposição para análise, a pessoa não sai derrotada dali. Então, é essa a avaliação que eu faço desse quadro, nesse momento de vácuo. Está 0-0 o jogo. Próximo jogo, as pessoas ainda estão montando os times, analisando quem vai ser o diretor de futebol, o treinador, a comissão técnica, e não tem nada definido. Porque fulano teve, não quer dizer que tenha hoje. Barack Obama teve quantos % dos votos na eleição dos Estados Unidos? Passou de 60% dos votos. Olha a derrota que ele sofreu ontem, anteontem. Vereador, 1 ano e 10 meses depois. Exatamente. O partido dele perdeu o quê? 60 cadeiras no Congresso. O Kirchner perdeu para federal. Pois é. Então está 0-0. Daqui para frente são outras especulações, são outras conversas, são outros objetivos. E começa outro jogo. Então é essa análise que eu faço dessa eleição que nós acabamos de participar. Feliz fico porque, mais uma vez, pudemos votar para presidente da República, coisa que eu só fui fazer com quase 30 anos de idade. E minha filha, com 16 anos, pôde escolher o presidente da República à época em que ela votou pela primeira vez. Então, a consolidação do processo democrático é muito importante. Se o povo errou ou se o povo acertou, ele vai verificar isso lá na frente e dar o retorno, dar o recado. Voltando falando das questões municipais, a gente lamenta a situação do prefeito Heródoto Bento de Mello, se recuperando de um acidente. A gente espera que ele tenha a recuperação, que possa voltar ao convívio de todos. Mas o momento exige união em torno do prefeito em exercício, porque a cidade não pode parar. Eu acho que essa atitude tomada agora, mesmo que não tenha o laudo ainda da licença, mas a atitude de um período de licença maior, dá uma tranquilidade para que haja a conclusão do ano fiscal, para que haja o fechamento do ano letivo, para que haja a votação do orçamento e as projeções para o próximo período. Acho que é um momento que precisamos dar o apoio ao prefeito em exercício, que é bem intencionado, é um companheiro de PMDB, aí na reunião lá do partido,
de que lado que você está, que lado, né, doutor Renato? Negócio de lado, não tem negócio de lado, não. Nós fizemos uma composição para a eleição que tinha 16 candidatos a vereadores. Nós tínhamos o candidato a prefeito do PSC, o candidato a vice-prefeito indicação do PMDB e 16 candidatos a vereadores, PMDB e PSC. Então, um negócio tão pequeno quanto esse não pode ter lado. Né? Não pode ficar essa coisa. Isso tem que acabar, isso tem que pensar em coisas maiores. Coisas maiores como essa de hoje, da entrega daquela ala dos antigos quartos particulares do Hospital Municipal Raul Sertão. Eu conheço aquele hospital desde sempre, porque eu nasci ali, eu nasci na rua Santo Inácio, em frente ao hospital, era Santa Casa, Benemérita Santa Casa, o Hospital da Benemérita, chamado Santa Casa, depois Hospital Regional, tinha umas freiras ali que cuidavam daquilo, era só aquela parte de frente para a Rua General Osório, depois foram criando os anexos de uma maneira até, meio que na base dos puxadinhos, e falei isso na entrevista que dei à TVC hoje com o vereador Marcos Medeiros, e o hospital foi crescendo meio que desordenadamente, mas um hospital muito importante para Nova Friburgo. Uma verdadeira escola, e o doutor Renato sabe disso, que trabalhou lá muitos anos. Grandes médicos da cidade passaram por ali. Na realidade, era uma escola, né? As pessoas, os médicos ali dedicados e fazendo... Vereador Jorge, Por não. assim, todos os médicos daquela época que vinham para Friburgo passavam pelo Hospital Raul Sertão, o que não acontece hoje, mas naquela época, quando era Santa Casa, todos os médicos tinham que ter, como primeiro passo, a ida para o hospital. Era como se apresentava a cidade, né? O profissional se apresentava à cidade passando pelo hospital ali da Benemérita Irmandade, que era o hospital regional, e que, na minha opinião, já conversamos sobre isso, esse hospital tem que passar a ser regional e gerido pelo governo do Estado. Não faz mais sentido a prefeitura, meu caro vereador Marcos Medeiros, bancar um hospital que atende a toda a região. Isso precisa ser tratado pelos nossos representantes, deputado federal, deputado estadual, precisa criar uma situação para resolver essa situação e atender melhor a nossa comunidade. Pois não, vereador? Senhor vereador, começou a falar do PMDB e se desdobrou com relação à questão do hospital, mas retornando à questão do PMDB, me lembro quando minha mãe vereadora, a mais votada do PMDB quando se elegeu, eu fui com ela em Brasília, no gabinete do então deputado federal Ulisses Guimarães, e atrás dele estava escrito lá, duas frases. A primeira era o seguinte: em política, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. E o outro é que o PMDB enverga, mas não quebra. É verdade. E lembrar que o presidente Lula, atual presidente, na sua primeira eleição, quando disputa o segundo turno com Collor, proibiu que o doutor Ulisses Guimarães subisse em seu palanque. Ele não queria o doutor Ulisses Guimarães com ele. Mas hoje ele tem ao lado dele outras figuras que nada representam a história do PMDB. Pois não, professor Pedro? Obrigado, vereador, pela parte. Processamento de Vossa Excelência equilibrado. Primeiramente, com relação à tranquilidade final de ano, realmente importante essa aprovação. A Câmara, mais uma vez, se mostra amadurecida e equilibrada para essa votação, pensando no bem da coletividade. Vossa Excelência toca bem na questão de uma unidade importante para que o prefeito Demerval possa desenvolver o seu trabalho com o devido equilíbrio, uma vez que é uma pessoa que nós percebemos que tem tomado algumas ações muito positivas, sobretudo com relação ao servidor público. Vossa Excelência faz também um pronunciamento importante com relação à regionalização do hospital, porque é um ônus muito pesado para o município, que já está atendendo diversos municípios no setor de saúde. Isso é discutido, inclusive, com frequência no Conselho Municipal de Saúde, desse grande peso. E quem sabe uma regionalização poderá também trazer para cá um investimento no hospital, né, com a base de manutenção do Estado do câncer. Tão importante para que o Estado tenha noção da dimensão do atendimento que Nova Friburgo tem e saiba da importância desse atendimento também às pessoas com câncer, mas aí, o que seria importante, né? Vai outro aspecto. É lógico que é um passo bem mais à frente, pela dificuldade de manutenção. Eu tenho esse equilíbrio, porque o gasto é muito alto. Não é questão do gasto, é questão da estrutura que tem que e de manutenção, que é complexa.
complexa em torno desse tratamento. Com certeza. Porque, só para que o senhor tenha noção, nós trouxemos, o doutor Renato era candidato a prefeito em 2004, nós conseguimos trazer um grupo para Nova Friburgo, ainda sem que ele fosse prefeito, para fazer esse tratamento. Houve um boicote geral naquele momento, e essa empresa teve que ir embora, porque isso é um serviço... Vereador Jorge. O serviço tem que ser terceirizado. Sim, pesado, a gente Tem que entende ser isso. Mas tem o que ser apoio, terceirizado. rapidamente, o Estado ele pode entrar como um parceiro para poder, ainda que seja terceirizado, que eu penso, pela dificuldade que nós entendemos de implementação Serviço caríssimo. e maior de manutenção. A manutenção é muito cara. Um minuto. Isso o doutor Renato já até explicou isso para nós. Concedeu a parte aqui, mas é só no Vossa sentido Excelência me leva o tempo de todo. ter uma parceria maior. Não é só para concretizar e para finalizar. Obrigado. O serviço foi, inclusive, implantado na nossa cidade. Foi implantado. Foi implantado com convênio com o GS. Nós não conseguimos o convênio com a Unimed, que seria a manutenção. E houve boicote do governo municipal da época. Total, boicote, impedindo que esse serviço continuasse. Boicote total. Do governo municipal à época. À época, hoje, são passados aí 6 anos que poderia ter deslanchado essa situação e nós teríamos uma situação bem melhor do que nada temos hoje. Então, governar, meu caro professor Pierre, é decidir. O governante não pode ser indeciso. Ele pode até pecar por ter tomado a decisão errada, mas não pode pecar por omissão. Então tem que decidir. Eu, quando fui secretário de Educação, de 89 a 92, eu tomava as decisões. Muitas das vezes até sem que o prefeito soubesse. E depois explicava por que tinha tomado aquela decisão. Porque se a pessoa está no comando de uma pasta, está no comando de algo que não é seu, é da população, ele não pode hesitar na decisão. Ele tem que tomar a decisão e assumir aquela decisão, e que seja o melhor possível. Tem que estar preparado para aquela função. E o que nós assistimos naquela época é que as pessoas que estavam na prefeitura não tinham preparo para governar a cidade, porque boicotaram aquilo que depois tentaram implantar, que essa casa autorizou, e não conseguiram, doutor Renato. Não conseguiram. E a cidade está aí, perdendo aquilo que já poderia ter sido resolvido. Eu concluo, meu caro presidente, agradecendo a Vossa Excelência a paciência, pedindo desculpa. Não, com certeza. O tempo é curto, a gente entende. Não é? Era só para esclarecer a posição e em consonância com Vossa Excelência. E só para encerrar, dizer que as questões do PMDB, meu caro presidente, nós resolvemos em casa, não resolvemos em carreatas nem passeatas. As questões internas são nossas. E que cobrem do PMDB os PMDBistas, porque eu não cobro posição de partido nenhum. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Ok, vereador, senhores vereadores, senhoras e senhores, parabenizar pelas falas de cada um dos senhores vereadores, com certeza abordando temas da mais alta importância para o nosso município. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta 25ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 9 de novembro, às 17h30. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.